E agora o papo é sobre dinheiro. Os bancos digitais estão no celular, prometem menos taxas, mais praticidade e já fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Esses bancos mudaram a forma como a gente movimenta o dinheiro. Mas será que todo mundo entende como eles funcionam? Quais os cuidados necessários? Para falar sobre as vantagens e o impacto dessas plataformas na economia, a gente conversa agora com o economista Maicon Luiz Brandi. Maicon, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, obrigada pela participação. Eu quero começar te perguntando um pouquinho lá na raiz do que a gente está conversando, né? Qual a diferença de um banco digital dos bancos tradicionais? Claro que é porque ele é totalmente digital, né? Mas assim, juridicamente, né? Eles têm outras obrigações, como é que funciona? Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre isso. A diferença, como você citou, principal é justamente a estrutura que eles têm. O banco tradicional tem toda uma estrutura física, agência que a gente conhece, tradicional, e o banco digital, como o nome já diz, ele tem uma estrutura mais enxuta. Claro, alguns têm uma estrutura física também por trás disso, mas quando a gente olha a regulação de ambos, seja digital ou seja tradicional, a regulação é a mesma pelo Banco Central. Eles têm que seguir as mesmas regras, seguir as mesmas diretrizes e ambos, tanto o tradicional quanto o digital, eles são amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que acaba trazendo uma segurança, né, para as instituições financeiras. E por que esses bancos digitais cresceram tanto nos últimos anos, né? Claro, tem a praticidade, tem algum outro motivo? A gente, historicamente, no Brasil, tem um setor bancário extremamente concentrado, um dos setores mais concentrados a nível global. Então, o Brasil sempre foi, nesse quesito, à frente dos demais países. Então, os bancos digitais surgiram justamente para poder dar acesso a pessoas que talvez de outra forma não poderiam acessar. Então, os bancos digitais foram responsáveis por abrir contas de pessoas que talvez de outra forma hoje ainda não teriam acesso a isso. Então, porque as estruturas físicas, elas não conseguem chegar em todas as localidades. E dado essa situação dos bancos digitais, muitos bancos tradicionais foram para o digital. Então, a tecnologia evoluiu para ambos os sentidos. Então, os bancos digitais revolucionaram esse mercado e trouxeram mais concorrência para esse setor. Além dessa praticidade, quais são as outras vantagens, né, para o consumidor? Muitos bancos digitais hoje oferecem gratuidade na abertura de contas, na gestão do cartão, investimentos. Hoje você tem acesso na palma da mão a investimentos, não só no Brasil, inclusive fora. Então, isso talvez há 10, 15 anos atrás era algo impensável para os bancos tradicionais. Então, os bancos digitais, além de dar acesso facilitado, hoje a gente faz tudo, né, pelo celular. Então, a nossa carteira está lá, nossas fotos, imagens, então todos os nossos arquivos estão dentro do celular. Então, os bancos digitais também tiveram que, e os bancos tradicionais, fazer esse caminho. Antes, nós íamos até os bancos, hoje os bancos vêm até nós. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para aderir a um banco 100% digital? A gente sabe que as pessoas com mais idade têm mais medo, né? Preferem fazer tudo no papel, ir lá no banco digital, no banco tradicional. Já os mais jovens, cada vez mais jovens, tem mais facilidade e tal, então, mas talvez precise ter mais cuidados, né? Quais são as tuas recomendações? Acredito que é chover no molhado, mas como todo mundo diz, cuidar com links suspeitos. A gente recebe muita notícia no dia a dia, que a gente acaba não sabendo o que é verdade, o que não é. Agora o advento da IA traz mais esse questionamento também, então sempre verificar a veracidade daquela informação. A fonte, de quem que eu estou recebendo, a gente é bombardeado de informação no dia a dia, muitas vezes não sabemos o que é verdade. Então, checar essa informação, clicar somente em links que você saiba a procedência, é a questão do bom senso, né? A gente precisa tomar esse cuidado, seja banco digital, tradicional, o cuidado ele precisa existir. Michael, tem taxas que a gente tem que cuidar, porque geralmente até por ser rápido fazer pela internet, as pessoas não leem os acordos que tem ali, né? Os contratos que acaba tendo, né? Tem taxa que tem que ficar ligado, você disse que muitos deles não têm essas cobranças, né? Mas tem alguma coisa que a gente precisa ficar mais ligado? Precisa sempre se atentar à questão de anuidades, né? Principalmente de cartão de crédito. A abertura de conta, na maioria dos casos, é gratuita, mas os cartões de créditos, muitas vezes, eles exigem um desembolso financeiro. Então, ler a questão dos contratos, quais são as taxas envolvidas, a anuidade, a questão das taxas também por atraso, por inadimplência, isso é super importante se atentar. Varia bastante de um banco para o outro. Hoje tem uma regulamentação do próprio Banco Central que acaba limitando essas taxas de juros, mas é importante se atentar a esses fatores principais. E a gente pode dizer que o banco digital é tão seguro quanto o tradicional ou tem alguma diferença? Ele é tão seguro quanto. A diferença é que ele é digital puramente, então ele não tem toda uma estrutura física por trás, mas
como eu citei lá no início, a regulamentação pelo Banco Central acaba fixando as regras para todos os jogadores da partida. Então, seja tradicional ou banco digital, ele acaba jogando dentro das mesmas regras. Você acredita, na tua opinião, né, como economista, que isso é bom para o consumidor? Porque, né, você citou no momento da nossa conversa que o banco tradicional precisou correr atrás, né? E aí a questão de luta por cliente, né, de baixar taxa, isso tem sido bom se olhar por esse ângulo? Claro, quanto mais concorrência para o consumidor é sempre melhor. Então, quem sai ganhando é a pessoa, o consumidor final ali no final das contas. Como a gente viu essa enxurrada de bancos digitais surgindo ultimamente, lógico, sempre cabe o bom senso nesse sentido também. A gente teve a liquidação do Banco Master, do Will Bank agora recentemente, né, casos que foram cobertos aqui para vocês também. Então é importante as pessoas se atentar. Só porque é um banco digital não quer dizer que ele seja seguro. Mas se ele for regulamentado pelo Banco Central, então cabe uma pesquisa antes também para entender qual que é o tamanho daquela instituição, ela tem todo o aparato legal, jurídico por trás, antes de você, de fato, abrir conta, depositar seu dinheiro, fazer os seus investimentos por lá, contratar cartão de crédito. Então, são alguns detalhezinhos ali importantes. Você tocou num assunto muito importante, né? Principalmente quando lida com mais dinheiro, né? Se é aquela movimentação do dia a dia, nem tanto, mas para colocar dinheiro a gente tem que olhar muito, né? Exatamente. Então, o FGC acaba cobrindo até 250 mil, que são valores um pouco maiores, né? Mas pequenas quantias, às vezes, fazem diferença no nosso dia a dia também. Então, ter todo o cuidado é pouco nesse sentido. E é o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro suado, o dinheiro do dia a dia. Verdade. Maicon, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi muito bom te receber aqui e tirar todas essas dúvidas. Obrigado, foi um prazer e boa semana para vocês. Para você também. Até a próxima.